sei, mas do céu ele era rei, dono exclusivo de tudo, meu grande herói. Mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte. Eu nem vi o rosto dele, meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma live, mais uma transmissão nesta noite. Tivemos aqui alguns problemas com a internet. Por esse motivo não dá para a gente fazer ao vivo essa live hoje, porque a internet está caindo muito e a gente está sem... não adianta fazer essa live ao vivo, mas prometo que essa live chegará a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Peço a vocês que orem por nós, para que Deus possa nos abençoar. Um grande shalom a todos vocês, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós nesta noite. Louvado seja Deus. Vamos cantar alguns hinos aqui da nossa harpa cristã. E estaremos entrando na palavra de Deus, hein? Vamos cantar o hino de número 4 da nossa harpa. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti, sobre tuas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu eterno amor, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti, Deus cuidará de
ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisa não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus, Deus velará por ti e por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar também o número da nossa harpa 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em mim, em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, traz-me paz e perdão. Salvação, vida tem para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina hoje e para todo sempre. Louvado seja Deus.
Vamos cantar também o de número 26 da nossa harpa. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens jucadas de lírio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com a sua esposa noite e dia esclarecerá. E o Cordeiro com a sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de beolá, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte. Ser constante, não bote atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiéis e verás. Ser glorioso é pensar na grandeza, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da além. Não almeja viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Não almeja viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar também mais um hino aqui, o 39. É o alvo mais que a neve, amém? Você deseja ser alvo mais que a neve? Jesus tem um produto que Ele fará isso por você e por mim, amém? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele venceu, ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve.
neve serei, com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessa chaga pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Vamos agora fazer uma oração para a gente lermos a palavra de Deus. Amém? Querido Deus, Pai Celestial, nós estamos aqui em mais uma transmissão e mais um culto, Senhor, nesta quarta-feira, 23 de agosto. Nós estamos aqui para participarmos de mais um momento glorioso da Tua Palavra. Quero te pedir, Senhor, perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas falhas, que são muitas, Pai. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor cubra-nos com Teu sangue e nos purifique de todo o pecado. Pois nós somos pecadores, Tu és santo, nós somos fracos, Tu és forte, nós somos pobres, Tu és rico, mas o Senhor nos deu a vitória. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor está conosco, Pai, hoje, amanhã e sempre. Te peço, Pai, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, venha nos ensinar, venha, Senhor, participar conosco deste culto e venha nos abençoar, Senhor, com paz, saúde, alimento, prosperidade, segurança, proteção. Nós precisamos muito de Ti. Nos ajude, Senhor, venha falar conosco e nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive, que reina hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus nesta hora, em nome de Jesus, louvado seja Deus.
E a nossa leitura hoje é no livro de São João, no capítulo 5, São João 5:39. Essa escritura é muito conhecida já de todos nós, pois nós sempre estamos falando dela. São João 5:39, que diz assim: examinai as escrituras, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Pai Santo, nos abençoe, Senhor, e venha nos ensinar nesta hora. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja Deus. Então, nós temos aqui uma advertência, uma ordem dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de examinar as Escrituras. Por que examinar? Porque ela testifica de mim, disse Jesus, e julgaste nela a vida eterna. Então a gente precisa examinar as Escrituras, porque a Escritura é ela que diz, aonde a gente está acertando e aonde a gente está errando, né? Muita gente diz, mas a Bíblia ela foi escrita pelo homem. Sim, verdade. Uma boa parte dela foi escrita pelo homem. Deus escreveu os 10 mandamentos, né? A gente vê lá Moisés nas montanhas e Deus escrevendo os mandamentos, né? Temos também Apocalipse, que é escrita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Temos Apocalipse, que foi escrita pelo Senhor. E até aqui os demais livros foram escritos pelos homens. Sim, realmente. Foram escritos por homens cheios de Deus, né? Essa Bíblia ela foi escrita num espaço de quase 3.000 anos e por 40 pessoas, 40 homens, 40 escribas. Mas sabe, essa Bíblia ela tem uma perfeição tão grande que é como as engrenagens de um relógio. O relógio eles funcionam só, a gente vê o relógio ele dando a hora, né? Os ponteiros, tem ali o ponteiro de segundo, o ponteiro de minuto e o ponteiro de hora. Então ali nós temos 3 ponteiros. Aqueles ponteiros eles estão trabalhando por quê? Porque existe dentro do relógio algumas engrenagens, algumas catracas, algumas peças, que todas elas estão trabalhando para um propósito, dar a hora certa. Então toda essa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eles estão de comum acordo, eles estão de acordo. Você lê Gênesis, você lê Apocalipse, você pensa, não, tem coisa aqui que eu não entendi, ou em Apocalipse, tem coisa aqui que eu não entendi. Mas se você tiver paciência, e você orar, e você pedir a Deus uma orientação, uma resposta. Senhor, por que isso aqui está dizendo aqui? E eu não estou entendendo. Você continue orando, continue com paciência, que lá na frente você vai entender porque aquela escritura está ali. Aquela escritura está ali, daquela maneira. Então, ela não atropela ela mesma. A Bíblia Sagrada, ela casa em comum acordo, porque isso aqui foi feito pelos homens. Sim,
mas homens inspirados por Deus. Deus falou através de um profeta, os profetas falaram a palavra de Deus e os homens escreveram, os escribas escreveram a lei, a palavra do Senhor. E é de grande importância que você dê crédito, que você observe, quando Jesus diz examinar as Escrituras, é porque as Escrituras Sagradas, ela é nossa bússola. Ela é a bússola que indica o norte, que indica o sul. É a Bíblia Sagrada, é ela que indica o caminho da salvação. Né? O que você, o que eu devemos fazer para sermos salvos. Por isso essa Bíblia, ela tem aqui esses conselhos, os mandamentos, os seus ensinamentos, para que eu e você não nos percamos, mas caminhamos diretamente para a salvação, para o caminho da vitória, para o caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é essa Bíblia que nos indica. O profeta chamou, o profeta disse que esta Bíblia é uma carta de amor. Deus escreveu uma carta de amor para a humanidade e entregou na mão da humanidade. É essa Bíblia aqui. Amém? Então nós queremos ver aqui um assunto hoje muito importante. Está em Efésios, o capítulo é o capítulo 4, e o versículo é o 11 e 12. Efésios 4, e o versículo é o versículo 11 e 12, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos ao conhecimento, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da Escritura completa de Cristo. Então aqui estamos diante de umas Escrituras que o Senhor Jesus, ele subiu ao alto, mas ele deu dons aos homens, né? Deu dom e vocação. Nós estamos aqui falando de vocação. Uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então eu quero falar aqui hoje de um assunto que começou a ser na segunda-feira. A gente começou aqui com esse assunto de pastores. A gente começou com esse assunto aqui de pastores. Então você deve lembrar que o nosso assunto é pastores. E no livro de São João, o capítulo é o 21, eu peço a você que leia São João 21. E o versículo é o versículo 19 e 20, que diz assim aí: 21, São João 21, 19 até o 22, diz assim: e disse isso,
São João 21, perdão. São João capítulo 21, versículo 15 até o 22. A gente podemos ler essas escrituras. São João 21, 15 até o 23. E diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando era mais jovem, mais moço, cingia a ti mesmo e andava por onde queria. Mas quando já forem velhos, estenderás as mãos a outro, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Disse-lhe isso, significado com que morte havia ele de glorificar a Deus. E disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e quem na ceia se recostara também sobre o seu peito, e disse: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então aqui eu tenho duas observações para comentar com vocês. Primeiro, Jesus disse: Simão, tu me ama? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Então, primeiramente, eu quero dizer a você que as ovelhas não eram de Pedro. As ovelhas eram do Senhor Jesus Cristo. As ovelhas não é de Pedro, é de Jesus Cristo. Amém? E Jesus quer que Pedro apacente as suas ovelhas. Jesus pediu para que Pedro apacentasse as suas ovelhas. Né? Então, outra coisa também é que você deve seguir o seu caminho sem se importar com quem está à sua direita ou à sua esquerda. Porque Pedro tinha uma preocupação aqui, ele disse: Senhor, e esse que será? Jesus disse: o que é que lhe pede? O que é que lhe importa, Pedro? O que é que lhe importa? Segue-me tu. Então nós devemos observar primeiro que as ovelhas não é de Pedro, as ovelhas é de Jesus. E a outra observação é que Pedro, ele estava preocupado com o irmão.
Se eu desse, que será? O que é que importa? Segue-me tu. Então não é teu irmão, não é aquele que está ao teu lado, é você. Segue-me tu, Jesus disse para você, segue-me tu. Então, a gente pode ter uma ideia fixa de que não é as ovelhas de Pedro. Não, Pedro é o pastor. Pedro foi constituído para ser um pastor. Mas não era as ovelhas de Pedro. Como muitos dizem aí, as ovelhas do pastor fulano de tal. Está errado. Não é a ovelha de fulano de tal. As ovelhas são de Jesus. E Pedro os discípulos aqui tem uma discórdia muito grande, porque os crentes na época estavam dizendo, eu sou de Paulo, o outro, não, eu sou de Cefa. E foi preciso um dos discípulos tomar uma posição e dizer, quem morreu por vós? Foi Paulo? Foi Cefa? Quem foi que morreu por vós? Não foi o Senhor Jesus que morreu por vocês? Então nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Não somos ovelhas de fulano ou de cicrano. Não foi cicrano, não foi fulano que morreu por mim nem por você. Foi Jesus Cristo que morreu. Então cada pastor que é constituído por Deus, eles são levantados por Deus a favor dos homens. A favor dos homens para conduzir os homens conforme a palavra de Deus, né? Como está aqui no livro de Hebreus, que a gente leu aqui, Hebreus 5, que diz aqui, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens. É constituído a favor dos homens, nas coisas concernente a Deus, para que ofereça dons de sacrifício pelos pecados. Nada mais. Os sacerdotes, eles estão constituídos naquilo que as coisas de Deus. As pessoas não são propriedade do sacerdote. As pessoas são propriedade do Senhor Jesus Cristo. Que os sacerdotes foram constituídos para cuidarem dos homens a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus. Né? E então hoje nós vemos as coisas andando contrário à maré. Contrário à maré. Hoje as ovelhas, os pastores, a grande maioria deles, querem as ovelhas para tirar a lã, tirar a pele e deixar a pobre da ovelha sem nada, sem nem se proteger. Tira o dinheiro, tira o dízimo, tira as ofertas, tira tudo e o povo se ferra para lá. Eles querem comprar mansão, carro importado, fazenda e crescer financeiramente, enquanto o povo está morrendo aí nas favelas de fome, doente, desamparado, sem apoio daqueles que foram levantados para esse propósito, para cuidar dos homens concernentes nas coisas de Deus. Mas aí, eles darão conta de si mesmo a Deus. Deus é que vai julgar essa causa. Eu estou apenas aqui com você, caminhando aqui no caminho das Escrituras. Foi onde a gente leu, examinar as Escrituras Sagradas, as Escrituras, porque é ela que testifica de mim, e julgar se tem nela a vida eterna. Então a gente precisa aprender a examinar as Escrituras, né? Para não errar. Porque a Bíblia diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Então os pastores, eles foram levantados por Deus, como a gente viu em Efésios 4,
Ele mesmo deu um para pastores, doutores, evangelistas, pastores e mestres, apóstolos, né? Foi Jesus que levantou esses ofícios. Mas nós precisamos entender se esses ofícios que nós confiamos as nossas almas, esses ofícios que nós confiamos a nossa família, precisamos entender se esse ofício é um verdadeiro ofício ou simplesmente é uma imitação, ou simplesmente é uma cópia. Uma cópia. Por exemplo, ninguém consegue copiar uma nota de R$ 500, porque não existe uma nota verdadeira. Mas as pessoas podem copiar uma de 200, pode copiar uma de 50, de 100, e assim sucessivamente. Por que eles podem copiar? Porque existe a nota verdadeira. Então, quando se vai olhar se a nota é verdadeira, as pessoas botam na luz e vê se tem a fitinha de segurança e a marca d'água. Se ela não tiver a fita de segurança nem tiver a marca d'água, então ela é uma nota falsa. E quem estiver transportando essa nota, ele corre o risco de ser preso e ir para a cadeia, porque eles estão com a nota falsificada. Então, mesma coisa é nos ofícios, porque está escrito aqui em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, que diz assim aí, 24 e o versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos, né? Então, aqui existe uma advertência, Mateus 24, 24, né? 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Então, você deve, assim como a gente coloca uma nota de 50, 100 ou 200 na luz e vê onde está, se essa nota é a verdadeira ou falsa, nós também devemos colocar os ofícios, pessoas que dizem serem representantes de Deus, nós devemos colocar na luz do Evangelho. Se eles estiverem cumprindo os requisitos de Deus, você pode aceitá-lo como seu pastor, você pode dizer a meu pastor, confio a minha alma, confio a minha família, porque ele vai cuidar bem da minha alma e da minha família. Se for verdadeiro, se não, do jeito que você vê uma nota falsa, você também pode ver um ofício do falso pastor ou falso profetas. É muito fácil de entender, é muito fácil de colocar ele na luz do Evangelho, viu? Então vamos ver aqui no livro de São Mateus, o capítulo é o capítulo 28. Vamos agora ver o que é que os verdadeiros pastores obedeceram, fizeram. Nós estamos aqui em São Mateus, capítulo 28, e o versículo é o 16 em diante, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado.
E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então a ordenança de Jesus com os seus ofícios aos seus discípulos foi essa: ensinai tudo que eu tenho mandado. Ensinai tudo que eu tenho mandado. Então o que foi que Jesus mandou que os discípulos fizessem? Vamos observar aqui um ponto. Aqui tem a observação: portanto, ide e ensinai todas as nações. Então, nós temos o dever, o compromisso, a ordem de ensinar todas as nações. Segundo essa ordem, nós temos também outra ordem. Qual é a outra ordem? Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então essa outra ordem nós temos aqui a observar, a realizar, a cumprir, porque foi uma ordem que Jesus nos deu. E quando a gente vai observar aqui a ordem dos discípulos, a ordem de Jesus sendo executada pelos nossos irmãos, os discípulos, aí nós vemos aqui o que devemos fazer. O que devemos fazer. Por quê? Porque é uma ordem que deve ser obedecida, deve ser cumprida. Então aqui no livro de Atos, capítulo 2, e o versículo 38, 37 em diante, vou ter aqui 37, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 até o 42, nós vamos observar aqui como foi que os discípulos executaram a ordem de Jesus, que Jesus mandou ele executar. E aqui ele teve a oportunidade de executar. Aí houve uma pergunta. Houve a pergunta da multidão. Pedro pregou um sermão e no seu sermão as pessoas ouviram e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Que faremos, varões irmãos? Veja que está aqui Pedro e os demais apóstolos. Pedro não está sozinho. Bem lembrando isso. Pedro não está sozinho. Está Pedro e os demais apóstolos. Eu estou lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 em diante. Ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Aí vamos dar uma paradinha aqui. Por que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E Pedro e os demais apóstolos estão aqui batizando em nome de Jesus Cristo. Por que foi isso? Muitos dizem que Pedro errou. Mas não foi só Pedro. Pedro
e os demais apóstolos. E não foi Pedro e os demais apóstolos, foi o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecoste, e o Espírito Santo, através dos discípulos, começou a ensinar. Arrependei-vos, o Espírito Santo estava falando aqui. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Então, observe que em Mateus 28:19, Jesus disse assim: ide e batizai em nome. Em nome. Então, nós observamos e nós vemos que Pai não é nome, Filho também não é nome, e Espírito Santo também não é nome. Mas qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Foi isso que os discípulos fizeram, batizaram em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Então, os discípulos entenderam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm um nome. Qual é o nome dele? Senhor Jesus Cristo. E eles executaram. Vou repetir de novo para que ninguém fique com dúvida. Não foi simplesmente, não foi Pedro só que batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Pedro e os demais apóstolos que batizou em nome de Jesus Cristo. Foi assim que eles fizeram. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, mas antes de eu sair daqui dessa escritura, eu quero ir no 38, no 39, que diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então começou lá em Samaria, lá em Jerusalém. De Jerusalém passou a Samaria, em cidade circunvizinha, atravessou os continentes, atravessou os mares e chegou no Brasil. Então todos nós estávamos longe. Esta promessa é para nós também, porque nós estávamos longe. Ele estava lá no século I. Nós estamos aqui no século XXI. Nós estamos longe do século I. Mas a palavra de Deus ainda é a mesma. Os mandamentos do Senhor ainda é o mesmo. Né? Porque Deus não mente, Deus não pode mentir, porque Ele é Deus. Né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está lá em Hebreus 13:8. Ele não mente, ele não pode mentir. Então ele disse: essa promessa é para vós, para vossos filhos, para todos que estão longe. Olha, nós aqui no século XXI, essa promessa é para nós também. Eu já fui batizado em nome de Jesus Cristo. Você já foi? Então, se você não foi, está aqui o convite, a oportunidade para você se arrepender e ser batizado conforme as Escrituras Sagradas, conforme os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o ensinamento do Senhor. Foi uma ordem que Ele deu. E a ordem que Ele deu foi executada pelos discípulos, por Pedro e os demais apóstolos. Aí nós estamos longe. E nós estamos longe, Deus olhou para nós e nos chamou. Deus chamou a mim, chamou a você, a não ser que você não foi chamado por Deus. Mas se você foi chamado por Deus, você aceitou Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, você tem a obrigação, o direito
de cumprir toda a justiça. Assim como Jesus disse a João: deixa por agora, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então você tem o direito, você tem o dever de ser batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Aí veja, nós estávamos longe, nós somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós devemos se batizar em nome de Jesus Cristo, né? Aí nós temos também outro caso também, que é a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor, ela é realizada com pão asmo e vinho. Pão asmo e vinho. Se a gente não realizar a ceia do Senhor com pão asmo e vinho, nós poderemos colocar, como o mundo está colocando aí, pão cheio de fermento e suco de uva. Mas isso não funciona. Isso não funciona porque os discípulos, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo foi pão asmo e vinho. Se você está fazendo com pão cheio de fermento e suco de uva, você está comprometido com o mundo. Você está comprometido com denominação. E Deus não atura denominação. Deus não atura o mundo. Você tem que se arrepender e fazer a coisa certa para que você seja aceito por Deus. Amém? Aí vem outros casos também, como por exemplo o lava-pé, né? O lava-pé, como está lá em São João 13:8. Não, São João 13, a partir do versículo 12. Eu quero até ler aqui para você, para não ficar nas minhas palavras. São João 13:12 em diante. Então vamos observar aqui para a gente ter a certeza daquilo que a gente está falando. Porque não adianta sacrificar sem obediência. Não adianta. Ou você faz o certo, ou então você não vai ser aceito. Como Caim, que fez errado, queria que Deus aceitasse de todo jeito, e Deus não aceitou ele. E Deus até aconselhou: Caim, faça igual ao seu irmão, que eu te aceito. Mas Caim não quis fazer igual ao irmão dele. Preferiu seguir na sua rebeldia. Preferiu seguir na sua cabeça dura. E por isso ele foi rejeitado, ao ponto que chegou até a matar o seu irmão. Então São João 13. Vamos ver aqui o lava-pé. São João 13:12 em diante. Depois, São João capítulo 13, versículo 12 em diante, que diz assim: depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho dito, o que eu vos tenho feito? Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então veja aqui no versículo 14, é um dever. Jesus está dizendo: vós deveis. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis, tá vendo? Também lavar os pés uns dos outros. Então é um dever. Se você não quiser obedecer, é um problema seu.
Mas é um dever que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus deu esse dever a quem? Aos discípulos. Aí no versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Tá bem? Aqui outro também, ó. Façais. Jesus está ordenando, façais vós também. Ele apenas mostrou como se fazia e deu o exemplo para que a gente faça, a gente também. Façai vós também, no versículo 15. No versículo 14, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então Jesus disse, quem fizer esse ato do lava-pé, será bem-aventurado. Qual é o oposto do bem-aventurado? É amaldiçoado. Então, se você obedecer e lavar os pés uns dos outros, você será bem-aventurado. Se você não lavar, você não será bem abençoado. O oposto de bem-aventurado é mal-aventurado, é amaldiçoado mesmo. Então está aqui o 17. Aí. Se saber essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. São João 5, 13.